Gravando, meus amor, jovens da biotecnologia. A geração de vocês, cara, meu Deus do céu, pode tudo. Tem biotecnologia aí nas BAUs. Biotecnologia? Biotecnologia, nossa, super moderno, né? Depende do ponto de vista, cara. Depende. Depende. Você está falando o quê? Da atual biotecnologia? Porque se você falar da biotecnologia dos dias de hoje, né? Aí sim, o louco, modernizou demais ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente junta engenharia com biologia, com química, conjunto de técnicas aí, é multidisciplinar, né? A biotecnologia, é um prato cheio para a galera que gosta disso tudo. Só que a gente faz isso, peraí, desde sempre, cara. Por isso que eu estou dizendo, depende. Ó, biotecnologia é uma coisa moderna? Depende. Se está falando de produção, fabricação de vinho, aí já é biotecnologia mais entre aspas, tosca, né? Na história da humanidade, a gente faz isso há milhares de anos já muito tempo que a gente usa produtos, sim, animais ou que seja de seres vivos de maneira geral, plantas, fungos, bactérias, para obtenção de alguma coisa para o ser humano, alguma substância, algum serviço de interesse. É isso biotecnologia, Chuchu. Aí quando a gente fala de biotecnologia, você geralmente lembra só do quê? As técnicas mais modernosas, né? Que vem aí, claro, fazendo novas vacinas, novas técnicas para vacina, mas, pô, clonagem, transgênicos, CRISPR-Cas9, terapia gênica, mas, na verdade, nós fazemos isso com técnicas antigas, milenares, já há muito tempo. Então, biotecnologia se modernizou demais ao longo dos anos, mas nunca se esqueça, Chuchu, que é algo que nós já fazemos há muito tempo. Ela se modernizou com a engenharia genética atual, né? Mas sim é algo que a gente já faz há muito tempo. Então, para de achar que biotecnologia é só super corte de DNA, edição de genes, CRISPR-Cas. Não, cara, um vinhozinho, um queijo, um pãozinho, você está utilizando os seres vivos para fazer algum produto de interesse para o ser humano. Então, já era isso, já era, então sempre foi biotecnologia. Então, eu volto aqui, ó, só para você ter certeza da definição, ó, campo da biologia que envolve o uso de seres vivos ou componentes biológicos, né, para a obtenção de alguma coisa para o ser humaninho, tá bom? Então, isso modernizou demais. Atualmente, nós temos aí as técnicas de engenharia genética aplicadas nas técnicas modernas aí de biotecnologia, na agricultura, clonagem, células-tronco, transgênicos. Olha como modernizou. De vinho, pão, queijo, a gente foi aí para teste de paternidade, investigação criminal. Sim, essa gotinha de sangue aqui na cena do crime. Será que é da vítima? Será que é do criminoso? Terapia gênica, chuchu. Transformação genética, aplicamos na biomedicina, na medicina veterinária. Oh, meu senhor, já evoluiu demais essa coisa. Mas qual foi o primeiro passo, Érica, de lá para cá? Bom, o primeiro grande passo para modernizar, tá bom? Então a gente sempre usou seres vivos aí para fazer algum produto de interesse para o ser humano, de novo, isso sempre foi biotecnologia. Mas, Chuchu, ao longo desses milênios todos aí de humanidade fazendo isso, nós demos um grande passo quando nós descobrimos as enzimas de restrição. Aí o negócio modernizou. Aí modernizou, você falou, opa, que agora eu consigo uma ferramenta microscópica, eu vou picotar DNA, verdadeiras tesouras moleculares aqui. Ô, Érica, ô louco, cortar DNA com algo microscópico, portanto, porque ele é microscópico, vou usar uma enzima que quebra DNA para eu poder, quem sabe, colocar esse DNA em outra espécie, começar a fazer transgênicos, modernizar aí a biotecnologia, mas isso aí foi quando? Porque, só para eu ter uma ideia, né, de história da ciência, isso me soa como ultramoderno, conseguir quebrar DNA. Gente, a gente faz isso desde os anos 70, misericórdia, isso aí já tá ficando velho, hein? Ai, que moderno, enzimas de restrição, quebra em molécula.
Gente, eu nasci em 75, cara. A gente faz isso desde a gente, ser humano, eu tô falando. A gente faz isso desde 73. Antes de eu nascer, a gente já picotava DNA. Nós já estamos anos-luz na frente disso aqui, viu, Chuchu? Então, quando eu falo em picotar DNA com enzima de restrição, você acha que é uma coisa, nossa senhora, é do século XXI mesmo, tão novo que é. Não, meus amores, nós estamos já muito além disso, certo? E ao longo desse curso de biotecnologia, nós vamos chegar lá. Mas isso aqui não é novidade, tá, Chuchu? Como que nós descobrimos, Érica, essas enzimas de restrição, assim, chamadas, e eu devo levar esse nome para as minhas provas, enzimas de restrição, aquelas que são usadas como tesouras microscópicas para picotar DNA, durante técnicas aí da biotecnologia. Cara, nós descobrimos, estudando bactérias, como, por exemplo, a famosa Escherichia coli, a bactéria, cara, ela pode se defender contra alguns bacteriófagos. Elas podem ter, algumas delas, um sisteminha de defesa de corte, de destruição, picotar, elas estão fazendo aqui, se defendendo contra o que elas estão fazendo aqui, se defendendo contra bacteriófagos, picotando o DNA deles, do vírus. Ah, seu bacteriófago desgranhento, a Escherichia coli falando, você está querendo colocar seu DNA aqui? Eu já sei todo o seu processo de replicação, a Érica não precisa explicar, eu já estudei isso, mas eu vou te matar, eu tenho uma defesa contra você, eu tenho enzimas de restrição, vou picotá-lo, e você não vai fazer mal para mim, certo? A partir do momento que o ser humano descobriu essas enzimas que as bactérias podem, algumas delas, produzir contra DNA, picotando ele aqui, ó, de bacteriófagos, a gente pensou assim, epa, será que eu posso manipular, usar a meu favor isso daí? Como pequenas tesouras aí moleculares? Sim, e de lá para cá, desde os anos 70, nós já usamos as endonucleases. Elas podem ser chamadas nos exercícios do vestibular, as enzimas de restrição também são chamadas de nucleases, picotam ácidos nucleicos aqui em pontos específicos. Então, estas enzimas de restrição, você já sabe como que nós descobrimos elas vêm, na verdade, de bactérias, onde são usadas como defesa contra bacteriófagos, né, Chuchu? Mas de lá para cá a gente utiliza na biotecnologia. Essa história você precisa levar para as provas também, certo? Da onde vêm as enzimas de restrição, assim chamadas. Mas a aplicação é mais importante do que da onde ela veio, certo? A aplicação dela, bora lá? Vamos. Como elas reconhecem determinadas sequências aqui, ó, de bases nitrogenadas, lembra? A com T, C com G, né? 6 a 8 pares de bases, ela reconhece, cada enzima, ela reconhece um trecho específico. Eu tenho vários tipos de tesoura para vários tipos de papel aqui que eu quero cortar, certo? Criando, assim, extremidades que ficam livres. Mas para quê, Érica? Vai dizer que você quer grudar um DNA, cortar o DNA com a enzima de restrição para depois ligar, vai precisar de uma outra enzima. Que tal uma enzima ligase? A gente conhece a enzima que corta, mas a gente conhece a enzima que faz o contrário, que liga, porque a enzima, aliás, pode fazer, dependendo da enzima, catabolismo ou anabolismo, né? Sim, nós temos, sim, já faz tempo também na ciência a descoberta da enzima que faz o contrário, cara. Ela liga extremidades aí coesivas, extremidades A com T, C com G, que temos livrinhas após a ação da enzima de restrição endonuclease. Então, se eu quiser, hoje em dia, já faz tempo já na ciência, né? Hoje em dia, já faz tempo. Mas se eu quiser juntar fragmentos de DNA, quem sabe de espécies diferentes, né? Eu consigo já fazer isso, cara, mas não é novo, estou dizendo que isso não é novo, já faz tempo, tá bom? E aí eu crio o quê? Picotando o DNA, depois ligando de espécies diferentes, eu estou criando um DNA assim chamado nas nossas provas, um DNA recombinante. Olha aqui um DNA recombinante, ele não é só azul, não é só vermelho, ele é azul e vermelho, recombinante, uma molécula híbrida misturada. Então você tem a enzima aí de restrição específica para cortar aquele trecho,
né? E depois a ligase, então esses dois nomes de enzima, né? A enzima de restrição e agora a ligase atuando aqui no meu laboratório. Por que vocês iam querer fazer um DNA híbrido misturado de duas espécies aí? Mas vocês estão brincando de papai do céu, não é possível. Para que isso daí? Vamos aplicar tudo isso hoje ainda na aula, na agricultura, principalmente na saúde. A gente vai focar mais na saúde pública, que é o tema do momento, tá? Então, vamos unir dois segmentos com extremidades complementares, formando uma assim chamada, por enquanto, vocabulário básico DNA recombinante, né? Bom, vocês devem se lembrar, se não está aqui rápido para você lembrar, Chuchu, que as bactérias, vamos usar as bactérias no laboratório também durante a aula de hoje? Vamos. Mas para lembrar, Chuchu, a bactéria, esse ser procarionte aqui, ó, que não tem núcleo organizado, tem, porém, DNA, claro. Tá aqui o DNA circular da bactéria, geralmente é um único cromossomo mesmo que ela tem, mas eu não quero olhar para ele, olha para o que eu quero olhar, para os plasmídios, in English, aqui, ó, tá vendo? Então, os plasmídios, eu ampliei aqui até para dar uma olhadinha, eu tô lembrando, Érica, plasmídeo ou plasmídio são trechinhos de DNA circularizados, anelzinho, ó, esse aqui é aquele DNA oficial dela, mas esse aqui é o plasmídio que algumas bactérias têm, que é DNA também, menorzinho, circularizado, e que nós vamos usar na biotecnologia, tá bom? Lembra do plasmídio das bactérias, que elas até conseguem trocar durante o processo, a conjugação delas, o processo sexuado delas, né? Só lembrando o que é o plasmídio de bactérias, que nós vamos usar como ferramenta na biotecnologia daqui a pouco. E é para já. Simbora? Veja, Chuchu, por exemplo, vamos supor que você queira, você biólogo, você bióloga, você precise fazer cópias de segmentinhos de DNA para estudo no laboratório. Ah, eu tenho um trechinho de DNA aqui e eu preciso fazer cópias. Bom, simbora. Como que eu posso usar plasmídios das bactérias para isso, para fazer cópias de um segmento de DNA de interesse? Como que eu posso usar as enzimas de restrição? Como que eu posso usar as ligases apresentadas até agora? Então, basicamente é o seguinte, Chuchu, nós vamos lá, por exemplo, extrair primeiro, presta atenção, um DNA de interesse que eu quero duplicar. Então, sei lá, eu tenho, por exemplo, aqui uma célula humana, eu tenho aqui o núcleo da célula humana, certo? A bactéria está do outro lado, deixa ela lá, eu estou aqui, ó, né? E aí eu faço de conta na minha pesquisa, eu tenho um trechinho aqui, ó, do material genético que eu tenho interesse na minha pesquisa em duplicar. Eu quero que ele duplique esse trechinho, né? Para quem sabe eu poder distribuir para outros laboratórios que estão querendo também fazer alguma pesquisa com esse mesmo trecho. A gente está investigando alguma coisa aqui desse gene, certo? E eu quero distribuir para vários laboratórios do mundo, por exemplo, Chuchu. Então, eu tenho que duplicar, certo? Quem vai ajudar você a duplicar esse trecho no laboratório? Esse trecho de interesse? Cara, adivinha, do outro lado agora sim? Sim, bactérias. Aqui está o cromossomo dela oficial, aquele 1 que ela tem, né, por célula, e aqui eu ampliei bastante plasmídios, trechinhos circulares, você já sabe, anéisinhos que ficam ali soltos em algumas bactérias. E daí? E daí que com enzimas de restrição, mas a mesma, vai picotar a mesma sequência de nucleotídeos eu vou encontrar aqui e aqui na extremidade, então ela vai reconhecer uma sequência que é igualzinha e vai picotar. Para quê, Érica? Bom, nós vamos cortar um pedacinho tirando de propósito, vamos começar a rabiscar isso daqui, adoro, vamos. Então, veja lá, com a tia Érica, qual é o nosso objetivo, você já sabe, fazer um DNA recombinante daqui a pouco, para poder duplicar ele e distribuir para os laboratórios, certo? Porque a gente estava querendo fazer uma pesquisa com esse trechinho aqui, certo? Só que para isso a gente teve que tirar um pedacinho aqui do plasmídio, para inserir aquele trecho de interesse que eu quero duplicar e distribuir para os laboratórios do mundo, porque sim, estou fazendo alguma pesquisa com esse trechinho de DNA humano, por exemplo, tá bom? E aí, claro que a gente vai precisar no laboratório da enzima ligase, que vai conseguir fazer acontecer com G, estabelecer as ligações ali, reforçar as ligações das bases, das extremidades aqui, certo? Tanto do DNA da bactéria, como do DNA nosso, formando um DNA, assim, chamado híbrido recombinante. Acabou? Não, Chuchu, você não quer fazer amplificação?
Amplificação é a palavra, Chuchu. Eu quero fazer muitas cópias, eu quero fazer amplificação desse DNA aqui, ó, humano, que agora faz parte de um DNA recombinante. Sabe como? Adivinha, só colocar numa cultura de bactérias que elas vão incorporar esse DNA recombinante com um trechinho humano aqui, ó, tá vendo? De interesse, e vai duplicar, como elas sempre fazem. Elas se duplicam e duplicam os plasmídios. Isso é a vida da bactéria, se duplicar e duplicar o plasmídiozinho, que agora elas receberam na sua cultura, é dela, né? Mas ela não sabe que é recombinante, ela duplica, ela simplesmente vai duplicando. E aí eu vou distribuindo para os laboratórios aí de interesse. Então, aqui você está vendo apenas uma, por enquanto, aplicação dessa técnica de DNA recombinante. Se eu queria o quê? Amplificar, fazer muitas cópias desse trecho humano aqui para distribuir para os laboratórios, eu juntei com plasmídio de bactéria, pois ela tem a propriedade de se duplicar e automaticamente duplicar 2, 4, 8, 16, 32 DNAzinhos recombinantes plasmídio, até que eu tenho milhares aqui para distribuir para o estudo aí, nesse trechinho do DNA humano, por exemplo, tá? Mais uma aplicação aqui, mais uma aplicação. Ô, Érica, mas espera um pouco. Essas bactérias que você está fazendo aí, porque o interesse seu era amplificar esse trechinho aqui por algum motivo, né, de DNA humano. Mas essas bactérias aqui, ó, quando você colocou o plasmídio de volta recombinante agora para ela não está transgênica? Por que você está pensando isso? Essa bactéria aqui, você está falando, ela não é transgênica? É um DNA recombinante lá dela, mas ela não é um indivíduo transgênico? Sim, essas bactérias são transgênicas. Elas são transgênicas, afinal, Chuchu, o transgênico, ele recebe um gene de outra espécie. Então, sim, elas são transgênicas, tá bom? Então, aqui, por exemplo, uma outra aplicação, Chuchu, para isso, fazer DNA recombinante, então, agora com a participação oficial, agora chamamos elas de bactérias transgênicas. O seguinte, Chuchu, sabe aquele plasmídio lá? Aquele plasmídiozinho vetor, que vai levar lá para a nossa cultura de bactéria um gene humano? Né? Então, agora eu posso juntar ele se eu quiser, e já faz tempo, eu disse que a gente faz isso já há um bom tempo. No caso desse gene da insulina, a gente faz desde os anos 80. Eu posso juntar com plasmídio um gene humano que tem a seguinte informação, cara, produz insulina para os diabéticos. E eu coloco na cultura de bactérias esse DNA recombinante, olha lá que bonitinho como ele está, azul e vermelho, né? E, mesma coisa, amplificação. Vamos duplicando em laboratório essa bactéria, portanto, o próprio plasmídio dela, né? Elas se duplicam e duplicam o plasmídio dentro delas. E agora, cara, eu tenho muitos DNAzinhos recombinantes aqui que produzem o quê? Essa proteína para os diabéticos, insulina. Aí já começou uma aplicação mais na biomedicina de lá para cá, porque era um sufoco, você só extraía a insulina do pâncreas, de porco, de boi, né, para uso como tratamento para os diabéticos. Não, já faz um bom tempo, agora a gente não precisa mais passar por tudo isso, agora a gente já produz insulina em laboratório através dessa ajuda aqui das bactérias, certo? Então, você fez uma bactéria transgênica, ela é meio bactéria, meio humana, né? Porque ela tem um trecho nela, o humano, o gene humano, que faz com que ela produza insulina, coisa que ela não faz normalmente, essa bactéria aqui, mas quando transgênica agora, né, ela começa a fazer esse produto, a insulina, para a gente fazer tratamento da diabetes para milhares de pessoas se beneficiando aí, tá bom? Apenas insulina? Não, gente, hoje em dia a gente já faz isso, ó, para produzir hormônio do crescimento, para tratamento também com endocrinologistas, né, e etc. Produção de hemácias, ou seja, eritropoietina. Ó, tem gente que não produz a insulina, tem gente que não produz o hormônio do crescimento, tem gente que não produz a eritropoietina, que estimula a produção tem gente que, de hemácia, tem gente que não produz algum fator de coagulação, né? Tem muita hemorragia. Ou então, Chuchu, até mesmo produção de vacinas contra o HPV, etc. Substâncias, a gente consegue fazer a bactéria hoje em dia, dar um trechinho lá, um gene humano, para ela produzir, Chuchu, também, interleucina. Você sabe o que é isso? Esse ano eles vão perguntar. Interferon e interleucina são substâncias que servem de comunicação entre glóbulos brancos de defesa,
sabe? Avisando que o intruso chegou no nosso corpo. Tem gente que não produz isso daqui, a defesa é baixa, agora vai conseguir produzir, sim. Produzir, não, desculpa, vai receber prontinha essas substâncias aqui, porque a bactéria foi modificada geneticamente para fazer isso no laboratório, tá bom? Então, não é só para produção de insulina, produção de várias outras substâncias de interesse médico aí. A gente já aplica isso já tem algum tempo. Mais uma coisinha, Chuchu. Eu posso aplicar também essa técnica do DNA recombinante, portanto, produzindo bactérias transgênicas com novas capacidades aí, recebendo genes humanos ou de outros seres vivos, para recuperação de ambientes aquáticos. Aplicação, então, ecologia, gente. Aplicação na despoluição. Vai dizer que vocês vão fazer uma bactéria que tem a capacidade aí de produzir uma proteína que quebra óleo, que faz a despoluição. É disso que você está falando? Já ouvi falar, biorremediação. É disso que eu estou falando, sim, Chuchu. Técnicas de recuperação de ambientes também, onde a gente aplica a biotecnologia. Então, você viu um pouquinho na medicina, daqui a pouco a gente vai voltar para ela, porque é o principal alvo nosso hoje, né, a biotecnologia aplicada na medicina, mas não se esqueça que a gente pode usar na ecologia, uma técnica que se chama biorremediação. Vamos remediar esse problema aqui? Que problema? Aliás, problemão, né, Chuchu? Um ambiente contaminado, por exemplo, que seja óleo que eu derramei lá no oceano, e eu preciso de um micro-organismo modificado ou não, pode ser que seja uma bactéria que já tem essa capacidade, né, de degradação de substâncias tóxicas em outras não tão tóxicas ou menos tóxicas, ou eu fui lá no laboratório e modifiquei ela, fiz um DNA recombinante aqui, para que ela passe a ter essa capacidade aí, geneticamente modificada, então, de degradar poluentes. Olha onde nós já chegamos, tá? Nós já fizemos isso, já utilizamos isso? Claro, gente, já fazemos isso há um bom tempo, utilizar aí bactérias que degradam petróleo naturalmente ou modificadas em laboratório para isso. Bom, é claro que isso tende a cair, porque acidente com petróleo, Chuchu, assim como eutrofização, efeito estufa, enfim, ecologia cai pra caramba nos vestibulares e a tendência é continuar caindo, mas principalmente agora, por quê? Porque nós tivemos aqui no Brasil recentemente vazamento de óleo, a gente não sabe até agora direito de onde que é. Ó, essa notícia é de 28 de julho de 2020, quase um ano depois do derramamento de petróleo no litoral do Nordeste, lembra disso? O desespero que foi, ó, você lembra dessas imagens aqui? A vida como ela é, ó, o menino sai do mar repleto de óleo, nananã, em Pernambuco, foto de do ano passado. E até agora a gente não sabe direito de onde veio esse óleo, não sei o quê. Então, eles podem linkar a notícia, você sabe muito bem. Por falar nisso, olha, se houver investimento, se não tirar dinheiro da ciência, se houver interesse em investimento, dá para usar, tananã, as tais bactérias. E como que é essa técnica do DNA recombinante, que faz com que ela passe a degradar óleo, para ajudar a gente a despoluir o ambiente, enfim, Chuchu. Ou essas aí, exemplos outros, ó, Chuchu, algas unicelulares, clorelas, usadas na despoluição de esgoto, enfim, várias aplicações, né? Então, tá aí uma profissional fazendo o seguinte, Chuchu, ela tá lá no ambiente, e a ideia é que uma bactéria modificada pegue o poluente aí, orgânico, e, claro, reaja com oxigênio para transformar o poluente, que era algo que eu não queria no ambiente, em algo menos tóxico, CO2, água, ou não tóxico. Principalmente se ela transforma em substâncias não tóxicas, ela é de muito interesse, essa bactéria. Lembre-se que ela pode fazer isso naturalmente, ou eu posso modificar bactérias em laboratório com essa técnica do DNA recombinante para que elas façam essa biorremediação no ambiente para nós, tá bom? Bom, simbora? Vamos. Então, sim, essas bactérias, elas são transgênicas. Afinal, transgênico, olha lá, definição, organismo que recebeu, incorporou ao seu material genético, né, ao seu genoma, um ou mais genes recebidos de outra espécie, ou até mesmo genes que eu faço em laboratório, genes artificiais. De qualquer maneira, agora eu tenho um ser transgênico. Ele está expressando, manifestando uma
característica produzindo uma substância, uma proteína que ele não fazia antes, porque eu induzi ele a fazer isso, agora ele faz, ele está geneticamente modificado. Ah, então é sinônimo. O quê? OGM transgênico? Não. Cuidado. Cuidado, organismo geneticamente modificado e transgênicos. É sinônimo? Não. Não, não, não. Só tira essa confusão antes da gente continuar. Simbora, Chuchu, ó. Bora lá. OGM, um organismo geneticamente modificado, ele não necessariamente é um transgênico, mas todo transgênico é um OGM. Ah, essas frases que me confundem, Érica, repete, por favor, e dá exemplo para eu entender. Pois não, ó. Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Vou explicar? Tá bom. Todo transgênico é um organismo que eu modifiquei ele geneticamente. Claro, eu transferi transgenia. Eu transferi o gene de outra espécie para ele está modificado geneticamente. Ele é um transgênico, certo? Por ter recebido, eu transferi para ele um gene de outra espécie, ele é um transgênico. E é claro que assim ele está geneticamente modificado. Mas eu posso ter um OGM que eu modifiquei ele sem transferir gene de outra espécie, sem deixá-lo transgênico. Então, por exemplo, eu pego lá um embrião e deleto um gene dele. Deletei, eu não transferi de uma espécie para outra. Eu deletei, modifiquei ele, OGM, mas não é um transgênico. Eu só deletei um gene dele, eu não transferi de outra espécie para ele. Então, para você não fazer confusão, de uma vez por todas, todo transgênico é OGM, mas nem todo OGM é um transgênico, certo? Cuidado, não faça confusão. Bom, pessoal, já faz tempo pra caramba que a gente, eu estou dizendo, mexe com o DNA recombinante e, portanto, produz transgênicos, né? Então, você tem aí um pequeno histórico aí, desde a década de 70 a gente tem feito isso. O tabaco brilhando ou esse focinho de porco ou esse peixe fluorescente, bioluminescente, brilhando aí, não é à toa, não é porque é bonitinho, não, é só para a gente constatar que isso é possível, transferir DNA de uma espécie para outra, do vagalume, por exemplo, a água-viva, seres bioluminescentes que produzem proteínas que deixam eles brilhando, Chuchu, eu posso transferir para um animal que normalmente não faz isso, só para evidenciar que isso e comprovar que isso sim é possível. Um focinho de porco piscando no escuro tem utilidade? Não, gente, é para você comprovar que é possível transferir, né, genes de uma espécie para outra, ou que seja para algum interesse um pouco mais algo mais útil, né, Chuchu, do que focinhos brilhando no escuro, hormônio do crescimento para o meu peixe ficar maior e eu obter mais carne, então, gene do crescimento neles, certo? Érica, mas você não falou que ia falar mais da saúde, aplicação da saúde humana, algo mais útil, né? Isso, então agora eu vou com um pouco mais calma. Só agora chegou onde eu queria. Só agora, Chuchu. Até aqui você teve a base reforçada da biotecnologia na sua cabeça. Mas, ó, meia hora se foram para isso, e eu vou passar os próximos 40 minutos, 45 minutos. Agora sim, chegou a nossa aula, Chuchu, presta bastante atenção. Até aqui, sem novidades, certo? Agora vamos com mais calma, a base já está lá. Pessoal, olha essa imagem aí, um Aedes aegypti, desgranhento, capiroto, dá uma olhada ali, faz hora extra, transmite zika, dengue, chikungunya, febre amarela, eu falo hoje em etc, porque a gente está descobrindo novas febres aí, tá bom? A Organização Mundial da Saúde, como você vê aí, estima que 4 bilhões de pessoas estejam vivendo em áreas com risco de infecção pela dengue. Toda a zona tropical, não é só aqui não, viu, gente? Anualmente, então, milhões de casos são registrados no mundo, dos quais 96 milhões se manifestam clinicamente. Então, é um grande desafio da saúde. A gente tem falado tanto, obviamente, em coronavírus, mas ela já está aí há muito tempo fazendo estrago e vai continuar, Chuchu. Então, a gente precisa investir também, continuar os investimentos também aí contra
essas doenças aí, arboviroses, lembra desse termo? Arboviroses, tão comuns no mundo. Olha só, arboviroses são doenças aí que chegam através de artrópodes, notadamente ele, né, Chuchu? O Aedes aegypti aí, tá bom? Mas entre outros Jasons aí, artrópodes pernilongos. Ô, Érica, diga, o que esse negócio de Aedes do bem? Tem até uma patente aí, ó. Ô, louco, patentearam agora o Aedes, né? Que negócio é esse? Gente, simbora. Isso aqui tem sido alvo dos vestibulares pra caramba, ano após ano, cada vez mais perguntando sobre o Aedes do bem, assim chamado, que se você não conhece, você vai conhecê-lo agora. Normalmente a gente xinga, Aedes capiroto, desgranhento, faz hora extra, transmite tudo das doenças, mas esse aí é o Aedes do bem? Será que ele foi modificado do mal para ficar do bem? Que história é essa? Pessoal, biotecnologia. Então, essas são as duas principais, há outras pesquisas, e não só na forma de pesquisa, isso aqui já está entre nós. Eu vou mostrar para você que nós já usamos a Aedes do bem no Brasil, tá bom, Chuchu? Há duas principais versões aqui de Aedes, assim, chamado do bem, cara. O Aedes do bem, por quê? Porque com o uso da biotecnologia, nós vamos ver daqui a pouco detalhes dessa técnica, Chuchu, eu posso, em laboratório, modificar aí o mosquito, especificamente machos aqui, Chuchu, transferindo genes, deixando ele transgênico, esse Aedes daqui a pouco. Que gene você vai transferir para ele? Calma, mas ele vai contribuir para diminuir a população de Aedes, desse pernilongo aí, desse mosquito, enfim, em alguns bairros do meu Brasil. Como? A Aedes, se eu soltar ele, ele vai se reproduzir, vai aumentar a população dessa desgraça. Como assim você vai fazer um mosquito que, quando introduzido alguns genes nele, ele vai contribuir para diminuir os filhotes deles morrerem, contribuir para a diminuição, soltando o pernilongo na natureza, no bairro aqui da cidade, ele vai diminuir porque a população de pernilongo da cidade, porque ele vai transmitir um gene que mata a sua prole, e assim a população vai diminuindo, não estou entendendo. Então, espere que eu vou dar muitos detalhes a respeito disso, tá bom? Uma outra versão que você vai ver na aula de hoje de Aedes do bem, que o vestibular também cobra de você, é aquele, cara, que não é transgênico. Ele vai ser do bem, porque ele vai levar uma bactéria, credo, Érica, daí ele me pica e além de vírus da Zika, vai me mandar uma bactéria Wolbachia. Não, cara, espera, não, isso já foi muito testado, não tem perigo nenhum pra gente. Não, mas essa bactéria, ela vai bloquear a transmissão dos vírus pra gente, como se ocorresse uma competição entre essa bactéria dentro do pernilongo e os próprios vírus Zika, chikungunya, né, Chuchu? E aí ela bloqueia a transmissão do vírus para a gente e ainda pode, daqui a pouco, contribuir também para diminuir a população, não sei como ainda a Erika vai explicar, desses pernilongos nos bairros aqui da cidade, tá bom? Então, peraí que eu não expliquei nenhuma das duas técnicas, estou primeiro alertando, você vai encontrar o termo Aedes do bem e há várias versões de Aedes do bem, e se eu chamei ele do bem, é porque com a biotecnologia explicada daqui a pouco, aplicada no laboratório, eu posso modificá-los de alguma maneira, deixando transgênico, né, esse Aedes, ou introduzindo um outro ser dentro dele, de modo que ele contribua para a diminuição das populações de Aedes selvagens aqui dos bairros, certo? Ou como eu estou falando aqui, bloquear a transmissão do vírus da Zika, da dengue, para os seres humanos. Então, vamos lá? Vamos entender esses dois casos? Qual que você vai primeiro, Érica? Olha, Chuchu, eu vou primeiro no macho transgênico, certo? Porque tem caído mais no vestibular. Mas, peraí, onde que a gente faz isso, Érica? Onde a gente faz isso o quê? A gente solta pernilongo geneticamente modificado, nem sabia, no Brasil mesmo? Em que cidade? Onde? Pessoal, dá uma olhada nessas notícias, ó. Essa é do final do ano passado, tá vendo aqui? Mês 10 de 2019. Indaiatuba inicia nova fase do Aedes do bem.
com teste em ovos de mosquito para obter maior eficácia no combate. Então, nós já fazemos isso, por exemplo, e recentemente em Indaiatuba. Peraí, isso aqui é esse ano. 4 meses, 5 meses atrás, sei lá, hoje de manhã, olha aqui, 2020. Basta adicionar água, seus problemas acabaram. Nova tecnologia de mini cápsulas. Cada mini cápsula dessa, Chuchu, tem 1.000 ovos de Aedes modificado transgênico, da empresa inglesa Oxitec, que tem agora sucursal no Brasil, suprime rapidamente 95% do mosquito Aedes aegypti ali no bairro, onde eu coloco essas cápsulas, mas não estou entendendo, Érica, solta não estou entendendo. Você me explica? Mas primeiro, perceba que isso já está em andamento em cidades do Brasil, Chuchu. Então, por exemplo, ali, você viu em Indaiatuba, aqui, você está vendo uma outra notícia desse ano, do mesmo mês, tá vendo? Uma nova técnica de combate à dengue, reduzindo quase total a população de Aedes aegypti desgranhento nos bairros, né? Vamos lá, Chuchu? Isso aqui é tudo para você ler com calma depois, a apresentação dos mosquitos modificados para a imprensa, olha lá, entrevistando os mosquitos tudo, mentira, os pesquisadores, né, gente? Vamos lá entender isso aqui? Vamos. Então, um breve histórico, Chuchu. Tudo começa com essa empresa aqui, inglesa, Oxitec, citada nos enunciados. Ela tem parceria com a Universidade de Oxford, só para variar, né? Oxford Insect Technologies, uma coisa futurística, mas, para a gente isso aqui já tá fichinha, tá? Já tá muito além disso aqui hoje em dia. Mas, repare que uma empresa inglesa que aplicou essa técnica em outros locais fora do Brasil, principalmente ali na América Central, porque a zona tropical tem muito pernilongo, né, Chuchu, reduzindo a população desses pernilongos com os mosquitos geneticamente modificados daqui a pouco, na cidade do Panamá, desde 2008, aí lá, Caribe, Ilhas Caimã, etc., aí veio para o Brasil, nós já controlamos a população de Aedes aegypti com sucesso na Bahia, aqui, Chuchu, em Piracicaba, em 2015, Juiz de Fora, Minas Gerais, e atualmente, esse ano, nós estamos aplicando essa técnica aí para reduzir a população de Aedes aegypti com sucesso, Chuchu, em Belo Horizonte. Tá fresquinho isso daqui, tá bom? Então, a ideia, Chuchu, é reduzir a utilização de pesticidas, de veneno, para matar os Aedes aegypti tudo. Os fumacê, sabe os fumacê no bairro, que é veneno? Né? Você sabe como é veneno, né? Veneno é veneno, mata só o Aedes? Não. Além de selecionar os resistentes, cara, é veneno, mata até a minha família, né? Você sabe a contaminação por pesticida como é, Chuchu. Então, ela é uma empresa que se diz amigável, friendly aí com o meio ambiente, por quê? Porque, segundo ela, e eu vou explicar, essas cidades aqui tiveram populações de Aedes aegypti quase zeradas, sem prejudicar os seres do entorno e os próprios humanos. Eles não serão prejudicados, nem o meio ambiente, nem os outros insetos, não vai causar algum desequilíbrio jogar esses ovinhos ou esses adultos modificados no ambiente, e como eles contribuem para diminuir, de fato, a população de Aedes nos bairros. Simbora, Chuchu? Vamos lá? Bom, já estamos na segunda geração agora em 2020, segunda geração do chamado Aedes do bem, tá bom? E aí, nada melhor do que um exercício da Unicamp, Chuchu, para nos nortear na explicação, certo? Veja se você seria capaz de responder à pergunta da Unicamp sem a minha explicação, que eu não dei ainda. Vamos lá? Mas eu vou explicar ainda. Aedes aegypti modificados transgênicos têm sido utilizados no combate à dengue. Esses mosquitos produzem uma proteína que mata seus descendentes ainda na fase de larva, por isso que vai contribuir com a diminuição da população aqui nos bairros. Porque esse Aedes aegypti modificado em laboratório, quando eu soltar ele, ou quando ele nascer daquela cápsula de ovinho lá, ali tem embriões modificados, ele vai ser um adulto e os seus filhos vão morrer. Mosquitos machos modificados são soltos na natureza. Hoje em dia a gente já coloca ele na forma de ovo mesmo, como você viu lá, na forma de cápsula, para procriar com fêmeas dos bairros, fêmeas selvagens nativas, não modificadas, para gerar filhotes aí que não sobrevivem. É possível monitorar a presença
dos ovos resultantes desse cruzamento aí de machos modificados e fêmeas nativas, a partir de luz que brilha, ó, fluorescente, emitida pelos ovos. Aí você está lá fazendo um vestibular, né? E vem esse enunciado aqui, você fala, que é isso? Descreva o princípio da técnica utilizada para produzir mosquitos modificados. Descreva. Ou não tem como enrolar, ou você sabe ou você não sabe. B, por que, cara, os ovos resultantes do cruzamento dos machos que vieram do laboratório que eu soltei no bairro e cruzou com a fêmea do bairro, emitem luz fluorescente? Por que brilha? O que é preciso fazer com os ovos para saber se eles brilham? E para que, Érica, brilhar ovo de pernilongo? Eu não estou entendendo é nada, e eu quero passar na Unicamp. Então vem com a tia Érica, simbora, chuchu. Você, para isso, vai precisar relembrar, para entender, tem que relembrar muito rápido. Eu vou rapidaço, que isso você já sabe. Desenvolvimento de insetos. Há 3 tipos de desenvolvimento dos insetos, Chuchu. Os ametábolos, os hemimetábolos e os insetos assim chamados holometábolos. Onde se encaixa o Aedes aegypti? Bem, aqui que não é. Aqui que não é. Eu sei que o Aedes aegypti passa por uma fase larval, uma larva lá na água parada. E quando o desenvolvimento é ametábolo, como dessa traça, não tem desenvolvimento larval. Do ovo já sai um jovem que apenas vai fazendo equidizes, mudanças lá, exoesqueleto, chuchu trocado para crescer. E veja aqui, quando ele nasceu do ovo e quando ele é adulto, cara, é igual. Não teve metamorfose, desenvolvimento direto, não teve grandes transformações no corpo, só aumentou o tamanho, fio, igual você quando nasceu para ser adulto. Você tem desenvolvimento direto também. E aí, chuchu, vem a barata desgranhenta porque eu morro de trauma desse bicho aqui, é o único do mundo, único que eu tenho ojeriza, único, cara, veja. Ele tem desenvolvimento M, tem metamorfose, sim. Eu tô vendo desde que ela nasce até ela ficar adulta alguma transformação, sim, no corpo. Ela não tinha asa e em algum momento, em alguma equidise, ela começa a apresentar asas. Então, sim, é uma metamorfose, só que branda, parcial, M, mais ou menos, meia boca. Enquanto que o Aedes aegypti se encaixa aqui com o besouro, que aí sim passa por uma metamorfose dita holo, todo, total. Larva, pupa e adulto. Não é que nasce assim já meio parecido igual a barata lá do slide anterior, sem asa e depois adquire asa. Não, nasce completamente muito diferente do que vai ser quando imago, quando adulto, né? Olha aqui, larva, pupa e adulto. De novo, aqui não, aqui passa por algumas fases de ninfa, jovem sem asa e depois metamorfose, sim, só que bem branda, parcial, adquiriu asa. Aqui não é só a asa, não, aqui é completamente diferente. A chamada agora sim, oficialmente, larva, vai passar por estágio de pupa. Você pode, se é borboleta, chamar de crisálida, casulo, mas oficialmente é a fase de pupa, e só daí vem o adulto. É aqui que se encaixa ele. Quem? O Aedes aegypti volta para ele agora sim. Então, ele tem desenvolvimento holometábolo, do ovo, larva, pupa e adulto. Mas, chuchu, venha ver a vida como ela é. Então, você tem aqui, ó, nos exercícios de biologia, o desenho da larva do pernilongo, do mosquito, que seja, para você reconhecer. Então, geralmente, água parada. Há exceções? Há exceções. Tem mosquitinho, tem pernilongo que não coloca ovo na água parada. Você quer um exemplo? Uma exceção? Em solo lodoso? Aquele lá da leishmaniose, cara, que transmite o mosquito palha, que transmite a leishmaniose, ele já não coloca, ela, né, a fêmea, já não coloca o ovinho na água parada, coloca num solo lodoso, numa laminha, né, mas normalmente eles preferem água parada, esse tipo de bicho aqui, para postura de ovos. Por quê? Porque a larva se alimenta ali. Então, veja que ela tem um sifão para respirar, porque nada é um ser que respira fora da água, como o adulto, certo? Então, ela tem esse sifão aqui para pegar, fazer troca gasosa aqui em cima, ó, tá vendo na superfície? Um sifãozinho, um caninho. E a fase de pupa também, certo? Tem sifão para entrada
de gases. Tanto é que se isso está num recipiente, cara, e você agita, elas se assustam, elas vão para o fundo, mas logo elas voltam para respirar, como o adulto respira, ó, oxigênio aqui da atmosfera, apesar dela estar na água, se alimentando na água. Então, para a gente partir para a técnica mesmo, como isso funciona, responder aquela pergunta da Unicamp, eu coloquei para você aí essa pergunta, para a gente responder juntinho daqui a pouco, e a gente vai fazer isso, mas para isso eu preciso de uma lousa. Agora sim começa a nossa transgênese. Eu já estou respondendo aquele exercício, viu? Explique o princípio, como é que é, através da transgênese. Essa, já começa assim a resposta daquele exercício da Unicamp. Olha, vamos fazer mosquito aqui modificado daqui a pouco com a Eric, em laboratório, através da transgenia. Então, isso aqui é um termo que você tem que levar para as provas. Eu vou fazer um ser transgênico, um Aedes aegypti transgênico, então você vai usar a técnica de transgênese. É com a transgênese ou transgenia que a gente faz isso, um transgênico, certo? Esse aqui é o nome da técnica. Começou a nossa resposta da Unicamp. Olha, através da transgênese, ou se preferir, transgenia, tá bom? Vamos fazer a Aedes modificado. Simbora? Agora sim, Chuchu. Ah, isso aqui é aula, vem. Então, lá em laboratório, eles faziam o seguinte em Oxford, e agora a gente já faz tempo que faz isso no próprio Brasil, tá? Veio lá da Inglaterra técnica, mas agora a gente já tem empresas Oxitec no próprio Brasil, tá bom? De tão certo que deu, a gente agora tem uma filial inglesa aqui no Brasil para aplicar essas técnicas. Então, eles colocam 2 genes aqui com micropinça. Você já pensou? Você já viu o ovo de pernilongo? Claro que não. É tão piquititico. Eu fiz uma manchinha aqui, ó. Ih, tá grande, gente, peraí. Ih, tá grande. Ih, não consigo. Ó, fiz 4, 1, 2, 3, 4. Ih, ficou gigante. É muito titiquinho, cara. Dá para ver a olho nu, sim, uma manchinha preta assim no ambiente, na água, por exemplo, num recipiente de água parada, no próprio recipiente, certo? Ou na própria água, depende da espécie de pernilongo. Dá para ver, mas você teria que prestar uma sujeirinha de nada, sabe? Então, imagina o tamanho de uma pinça, cara. Então, uma micropinça, lá no laboratório, eles introduzem 2 genes. E a gente vai ter que explicar isso lá no exercício? Sim, baby. Quais são os genes? Então, um dos genes que a gente coloca lá é o tal do gene letal, que a gente quer que ele leve para a próxima geração, quando ele for adulto, para a prole, para as larvinhas futuras no bairro morrerem, para reduzir a população lá nos bairros da cidade, tá bom? Então, ele leva um gene letal sintético. Ah, não é de outra espécie por enquanto? Esse não, calma, que são 2 genes que serão colocados lá dentro. Esse aqui é um gene que a gente produziu no laboratório, um gene que não é de nenhuma outra espécie. Ainda assim, o ser é transgênico daqui a pouco, porque eu estou transferindo para ele um gene sintético. De qualquer maneira, não é dele, mesmo que não esteja vindo de outra espécie. Ele será um transgênico quem nascer desse ovo aqui, certo? Um gene letal sintético que faz com que ele produza uma proteína que leva à morte. Reserve esta informação, tá? O outro gene que eles colocam aqui, Chuchu, é um gene para ele brilhar no futuro. Ainda não sei porque vocês têm essa mania de fazer os trecos brilhar. Então, quem é que brilha? Deixa eu ver, vagalume, água-viva. Vamos introduzir um gene de água-viva para ele brilhar? Não sei para que vocês querem ele brilhando, Érica. Tem que ter uma explicação. Estava na pergunta da Unicamp. Mas vocês vão fazer esse bicho brilhar. Vamos colocar também um gene de água-viva que faz com que ele, quando transcrito esse gene, esse serzinho produza uma substância que brilha aí, bioluminescente, tá bom, Chuchu. E aí, lá no laboratório, ele vai nascer já transgênico. Olha ele aqui, larva. Esse meu é uma larva transgênica, ela tem 2 genes que eu introduzi nela, tá bom, Chuchu? Só que você concorda comigo que ela tá levando um gene letal, ela pode morrer? E aí eu não vou ter adulto nenhum para soltar nos bairros da cidade? Então presta atenção que nós temos que fazer um tratamento com essa larva, vamos deixar ela entrar em contato com o antídoto para ela não morrer. Ela vai levar adiante o gene para sua prole, mas ela própria não pode morrer, senão como é que ela vai fazer amor? Então eu tenho que dar um antídoto contra a proteína que ela vai produzir e que é letal. Ela tem o gene letal, eu coloquei nela, ela vai fazer uma proteína letal e ela vai morrer. Aí eu vou soltar quem no bairro da cidade? Morto que não é.
Então, eu tenho que colocar ela no laboratório em contato com tetraciclina, que nada mais é do que um antibiótico que serve aí de inativador, um antídoto que inativa o gene que eu taquei nela lá na fase de ovo. Senão ela vai morrer, é o gene letal, caraca. Eu não quero que ela morra, eu quero soltar ela no bairro da cidade daqui a pouco, que ela vire um adulto. Tá bom, Érica? Já entendi, escreve aí. Então, essa larva, ela recebe no laboratório tetraciclina, que é um antídoto que inativa o gene letal. E aí ela sobrevive. Tanto sobrevive que ela vai para a fase de pupa, certo? Fica uns diazinhos aqui, cara, em média, ó, 3 dias na fase de ovo, 3 a 4 dias, é rápido o ciclo do pernilongo, olha essa desgraça, 3 a 4, isso está no laboratório, hein? Isso aqui está no lab, no laboratório, tá bom. 3 a 4 dias aqui na fase de larva, mais uns 5 dias ali no meu laboratório na fase de pupa, até que ela vira um adulto. Só que você concorda comigo que esse adulto, cara, ele pode ser um macho ou uma fêmea? Concordo, ou uma fêmea, certo? Essa larvinha aqui, que foi uma pupa, agora ela é um macho pernilongo ou um macho pernilongo fêmea. O que eu vou soltar nos bairros da cidade? A fêmea ou o macho? Gente, pelo amor de Deus, as fêmeas picam. Então, nós não soltamos as fêmeas nos bairros da cidade. Eu solto os machos, porque as fêmeas picam. Você acha que eu vou soltar mais fêmea picando as pessoas? Você é louco? Não, eu vou soltar quem come seiva. Quem vai levar o gene letal para os descendentes? O macho, chuchu. Eu não vou soltar, fazer soltura de fêmea porque ela pica. Isso tudo eu tenho que explicar, isso tudo eu tenho que explicar lá na resposta da Unicamp, cara. Então a gente vai soltar nos bairros da cidade os machos. Tá bom, mas e daí? Vocês fazem a separação em laboratório? Faz, tem toda uma técnica para separar. A pupa tem tamanho diferente de macho e fêmea, passa na peneira. Não interessa esse detalhe agora. Interessa que nós soltamos os machos. Tá, e daí? E daí que lá eu vou soltando mesmo. Os cara pega milhões de machos aí no potinho e solta, soltando. Tem um monte de imagem na internet, você vê lá depois, através de uns orifícios na Kombi, na van, no carro da empresa, vai soltando os mosquitos e o carro vai passando devagarzinho, e o técnico e a técnica vai soltando os pernilongos assim, ó, nos bairros tudo, os machos saem voando, nem que eles voam, chuchu, eles vão encontrar fêmeas nativas lá do bairro, não modificadas. Então, eu tenho aqui um machinho, isso aqui é o quê? Um par de asa, um par de antena, meia dúzia de perna, tá? A aula de artrópode eu já tive. Isso aqui é um macho transgênico, modificado. Transgênico, certo? E aí, ele vai cruzar com fêmeas, competindo com o macho selvagem por essas fêmeas aqui selvagens. As fêmeas nativas do bairro, né? Certo? Elas vão copular, fazer amor, certo? Com os meus modificados que eu soltei lá. 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aí, chuchu? E aí, que veja, tá uma baita competição lá no bairro da cidade de macho transgênico com macho selvagem por essa fêmea nativa. E quanto mais machinho modificado eu vou soltando, eles vão ganhando na competição. A tendência é eles ganharem de tanto que eu vou soltando. Solto. E aí eles ganham na competição pelas fêmeas, né? E eles acabam cruzando com ela. E daí vai nascer larva que vai morrer? Calma, mas você pode esperar? Eu vou pôr aqui em cima. Então repare que lá no bairro o que acontece? Eles vão fazer amor. Nem que eles fazem amor, tem um ovinho lá que a fêmea vai fazer a postura, né? Um ovo, certo? Que vai na água parada, ó, passar por larva, já conheço essa história. Larva, pupa, adulto, só que não. Eu não estou colocando antídoto, como eu fiz no papai, lá no laboratório, nessas larvas que estão nascendo no bairro, nos pneus da água parada. Não, elas não estão em contato com o antídoto. Lá no bairro, essas larvas não vão adiante, porque elas receberam do papai o gene letal, que faz com que ela produza uma proteína que mata ela mesma, certo? Então, veja, se nós estamos fazendo as fêmeas desse bairro perder tempo de se procriar com alguém que não leva a nada, daqui a pouco reduzir 95% da população de Aedes aegypti nesse bairro, cara. E tem funcionado assim? Tem funcionado assim.
Pô, vamos, que maravilhoso fazer isso no Brasil todo. Estamos tentando. Você viu que é recente? Começou lá em 2008, 2011, 2015, 2020 estamos em Belo Horizonte aplicando isso. Tem que a prefeitura ter dinheiro para comprar essa técnica aqui da Oxford. Tem que aplicar nisso, tem que ter interesse também, dinheiro, certo? Mas tem dado muito certo. Não tem efeito colateral? Até agora não. Pelo menos até agora, Chuchu, eles estão conseguindo comprovar que isso não traz nenhum malefício ecológico ou para as pessoas, etc. Claro que leva mais tempo para a gente perceber de fato, mas os estudos até agora indicam que não tem prejuízo nenhum. Eu ouvi falar de um trabalho que publicaram que isso está levando, sim, genes adiante, não estão morrendo algumas larvinhas, Érica, está criando super Aedes aegypti por aí. Não, isso é fake news, cara. Isso é fake news e eu posso comprovar, pelo menos até o momento. As teorias da conspiração, claro, são prato cheio para a teoria da conspiração, né? Você sabe como que tá? Estamos vivendo essa época, mas pelo menos por enquanto tudo leva a crer, os trabalhos levam a crer que de fato isso aqui tem dado certo, a não ser que alguém prove o contrário. Daí a gente volta atrás, para de perguntar isso no vestibular, fala parou, não deu certo. Mas por enquanto, Chuchu, tudo indica que isso é um sucesso mesmo, tá bom? Vamos observar, continuar observando as próximas gerações. Já estamos na segunda geração de Aedes do bem, aqui modificado transgênico, tá bom? Aguarde e confie. Simbora? Simbora. E aí? E aí que lembra que eu coloquei, além desse gene aqui letal, ó, para que socorra lá nos bairros, eu coloquei um que brilha, da água viva? Oh, é mesmo, para que você quer que brilhe? Pessoal, monitoramento. Então, nós vamos lá nos bairros fazer o monitoramento. Há todo um trabalho de educação com a população. Imagina, a população vê do nada um carro soltando assim, os mosquitos, ou botando cápsula na água parada lá, no potinho de água parada escrito, não mexa, é o Aedes do bem que vai nascer aqui dessa cápsula, desse ovo, e ele vai levar o gene para... Gente, tem que educar as pessoas, senão elas não vão entender nada, elas não vão entender nada. Então, há todo um trabalho de educação ambiental no bairro, passa carro falando, o Aedes do bem vai ser solto, ele é do bem, ele não pica, é macho, ele vai fazer a população, vai de casa em casa. Você tem várias entrevistas com o pessoal lá na Bahia, em Belo Horizonte, onde a gente já está fazendo isso, Piracicaba, e o pessoal fala, eles explicaram sim que esses pernilongos que estão soltando, olha, é do bem, e viu, diminuiu mesmo, diminuiu. Então eles vão lá, explicam para o povo, certo, Chuchu? Educação ambiental que chama. E aí, por que brilha esse Jason aqui? Para ficar bonito que não é. Se ela vai morrer, para que ela tem que brilhar? Não estou entendendo nada. Me explica? Explico. Então, depois do trabalho de educação lá no bairro com as pessoas, eles colocam armadilhas, água parada, escrito lá no rótulo. Não mexa. Isso aqui é a Aedes do bem. Continue contribuindo para não deixar água parada, senão não adianta nada, povo. Uma técnica não substitui aí a profilaxia. Pelo amor de Deus, povo, não deixe água parada. Mas quando você encontrar nas árvores do bairro um potinho com água, onde a gente vem toda semana colocar mais água, está escrito Aedes do bem com o rótulo da prefeitura, não mexa, tá? Por quê? Porque ali a gente vai colocar toda semana um técnico para olhar, uma técnica para olhar, coloca uma luz aqui, e se essas larvinhas que nasceram aqui, elas brilharem muito no Corinthians, dá uma olhada aqui, brilhou, coloquei em contato com uma luz, onde elas brilham, quer dizer que o meu experimento está dando certo. Elas estão nascendo, e, claro, os ovinhos brilham também, e, claro, morrendo. Tá bom? Mas primeiro eu tenho que ver se elas estão nascendo e morrendo. Então, eu vou lá, enquanto elas ainda estão vivas, ou os próprios ovinhos, coloco uma luz especial e ela vai brilhar, porque ela recebeu o gene que brilha, só que depois disso ela tem o gene letal, além de brilhar, ela morre. Só para eu monitorar, para ver se está ocorrendo transferência mesmo. Será que algumas estão brilhando e outras não? Olha, essas aqui não brilharam, gente, mas é minoria, então está dando certo o meu experimento. A ideia é que a maioria brilhe, ou seja, morra, e uma minoria venha dos machos não transgênicos, até que daqui a pouco eu acabei com essa população. É para monitoramento, para ver se está brilhando, se elas estão mesmo sendo geradas, essas larvinhas que vão morrer.
certo? Não brilhou, não é filha do papai do laboratório, certo? Então, imagina que se eu venho aqui nesse potinho de monitoramento, cara, e não brilha, não brilha, não brilha, não brilha, e só uma brilha. Opa, é amarelo que brilha. Aqui, ó, só uma brilha. Eita, que meu experimento, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tá mais nascendo que não morre do que morre, certo? Porque sem brilhar, elas são todas iguais. Como é que eu vou monitorar isso aqui, meu senhor? Essa era a resposta? Essa era a resposta. Então, aqui, Chuchu, dá uma olhada, ó. Eu vou ter que voltar, hein? Descreva o princípio da técnica utilizada para produzir mosquitos modificados. Os mosquitos da espécie Aedes aegypti, que tem que colocar grifado na sua prova, tá bom? Aqui eu pus tudo de negrito, né? Tá errado, teria que colocar só isso aqui de negrito, grifar ou itálico, tá bom? É nome científico, tá bom. Os mosquitos da Aedes aegypti, ó como escreve, ó como escreve. São modificados, a Érica falou, pela técnica da transgênese ou transgenia. Ou seja, pela transferência de genes entre espécies diferentes. Os machos geneticamente modificados transmitem aos seus descendentes genes letais, os quais impedem que os filhotes atinjam a idade adulta. B. Por que tem que brilhar muito no Corinthians? E como? Os ovos produzidos pelas fêmeas que se acasalam com os machos modificados contêm cópias de genes que codificam a produção de substâncias fluorescentes, que eu sei, a Érica contou, são genes de água-viva. Esses genes são exógenos, ou seja, são de outra espécie da água-viva e transmitidos pelos machos. Os ovos são iluminados com aquela lanterninha que a Érica desenhou, iluminados com radiação visível próxima à ultravioleta, que é quando eles brilham. Então, eles não brilham o tempo todo. Os que emitem fluorescência são transgênicos. Aí eu vejo para monitoramento que o meu experimento agora já é um trabalho aplicado mesmo, está dando certo lá no bairro, tá bom? Pessoal, e aí? E aí que eu falei para você que existe um outro Aedes do bem e que não é transgênico, usado nos bairros aqui do Brasil. É aquele que recebe a tal da bactéria. Ah, mas espera um pouquinho. Isso está sendo feito onde? Agora vai mais rápido. Você sabe que estamos caminhando para o final aqui da nossa aula. Então, dá uma olhada aí. Em Belo Horizonte, vai mais um pouquinho, uma biofábrica aí. E também, deixa eu ver se eu coloquei mais um aqui, Chuchu, não, só esse mesmo, tá? Depois você pesquisa em outros locais onde a gente já está aplicando isso. Vamos usar um exercício antes que acabe nossa aula? Vamos. Mais um exercício, Chuchu, onde eles perguntam sobre a Aedes do bem, só que agora utilizando a tal da bactéria Wolbachia, não é mais aquele macho transgênico, acabou. É outra coisa. Essa técnica não veio da Inglaterra, ela veio da Austrália, e a nossa Fiocruz no Rio de Janeiro, ela tem feito uma parceria com os australianos para aplicar isso aqui no Brasil, tá bom? Então, simbora? Então, eu tô nele, Jason. Simbora. Trazido ao Brasil pela Fiocruz em 2012, o projeto Eliminar a Dengue. Desafio Brasil entra em nova fase no estado do Rio, olha, e agora também se viu em Belo Horizonte. Bom, o projeto é uma iniciativa científica pioneira, está em andamento em outros 4 países. A nova estratégia, gente, parte da inoculação, colocar dentro do pernilongo uma bactéria, é outra técnica. Wolbachia é a bactéria, tá? Para bloquear a transmissão do vírus da dengue. Beleza, tá te enrolando. Pera que eu explico melhor do que o enunciado. Olha, não, pera um pouquinho. Aí vem aqui, ó. Sobre as estratégias de combate à dengue, é correto afirmar que tem mais um exercício que eu coloquei aí para você, tá, Chuchu? Então, ao invés de ler o enunciado, essa chatice aqui, eu vou direto para a explicação do que está no enunciado, que é aqui, né? Vamos com a tia Érica? Bora, isso aqui é mais simples. Não, é isso aqui, ó, certo? Ó, bora, vem. Então, quando eles inoculam essa bactéria Wolbachia, lá no laboratório estão fazendo isso, viu, Chuchu? Não é transgênico, para. É outra coisa. Vamos inocular, introduzir uma bactéria lá no pernilongo Aedes aegypti, no mosquito, tá? E daí? E daí que esses que estão pintadinhos, vem com a tia Érica de verde, ó, são os que estão com bactéria. Então, eu posso introduzir no macho essa bactéria, eu posso introduzir na fêmea, eu posso introduzir só na fêmea, eu posso introduzir essa bactéria só no macho, mas eu sempre vou ter sucesso, mas de maneiras diferentes. Presta atenção, Chuchu. Aqui, quando eu inoculei só na fêmea ou nos dois, eles conseguem passar a bactéria para os seus descendentes.
Toda a prole nasce com a bactéria. Isso se chama transmissão vertical. Igual quando eu estou doente, eu, mãe, e mando para o meu filho a doença. Eu estou com HIV, não tratei, e passei o HIV para o meu filho, já nasce com HIV. Mesma coisa, transmissão vertical. Então, veja, os pernilongos que estão nascendo, eles, ali no bairro, eu solto, claro, machos, claro que a preferência é por macho, né, Chuchu, daqui a pouco. Mas eu posso soltar algumas fêmeas também, Chuchu. A ideia é que, de qualquer maneira, mesmo que elas piquem as pessoas, Chuchu, elas não estão contaminadas com o vírus, mas sua prole, se tiver picando alguém contaminado e tiver vírus, ele não vai ser passado adiante, porque a bactéria interrompe, bloqueia na competição com o vírus essa passagem adiante. Então, a prole nasce já com a bactéria recebida dos pais, e essa prole, quando vai picar as pessoas, mesmo que esteja contaminada com o vírus não vai para as pessoas. E a bactéria vai. Não, gente, não vai para a saliva do pernilongo, essa bactéria aqui não faz mal para a gente, certo? Ela só bloqueia a transmissão do vírus para as pessoas. Na competição ali dentro do corpo do Aedes, ela que ganha do vírus, tá bom? Então, ele não vai para as pessoas. E aqui, quando eu tenho machos com a bactéria, apenas, cruzando com aquelas que não têm, os ovos são colocados, mas não dão origem a larvas, o que é sucesso também. Então, mesmo que ele cruze com uma fêmea de laboratório, eu tenho sucesso, ou ele cruzando de qualquer maneira com uma selvagem, eu tenho sucesso no meu projeto. Agora sim, que eu já expliquei aqui no que consiste, Chuchu, eu posso voltar com mais calma aqui, ó. Eu comecei a ler com você sem ter explicado, né, judiação? Agora sim, ó, por isso que eu parei a leitura. Então, vamos lá, ó. Eles deram origem a ovos que nascem naturalmente com Wolbachia, como a Érica acabou de mostrar, a transmissão vertical. O método de controle da dengue é baseado na soltura programada de mosquitos com a bactéria, que ao se reproduzirem na natureza lá no bairro, com mosquitos locais, passam a bactéria de mãe para filho através dos ovos. Com o passar do tempo, a expectativa é de que a maior parte da população local selvagem de mosquitos do bairro tenha a bactéria e seja incapaz de transmitir a dengue. Na Austrália, mosquitos que receberam essa bactéria em laboratório foram soltos de forma sistemática em algumas localidades no norte do país. E nesses locais, gente, a presença de mosquitos com a bactéria bloqueadora do vírus se tornou predominante de forma eficaz. E olha essa palavra para você aplicar: autossustentável, certo? Bom, aí vem. Sobre as estratégias de combate à dengue, é correto afirmar que, dá uma olhada aqui, o projeto inovador poderá reduzir a transmissão do vírus da dengue, uma vez que a bactéria é bloqueadora do agente etiológico. Na competição dentro do corpo do Aedes, é ela que ganha, e não o vírus. Então, quando o Aedes vem picar a pessoa, ele não transmite o vírus. Ela bloqueou a passagem de alguma maneira, ela bloqueou a reprodução na competição e, portanto, a passagem do vírus para a gente. Tudo bem, Chuchu? Aí ele vem com várias alternativas te enrolando. Por exemplo, esse projeto, embora seja inovador, não interessa para o Brasil, meu senhor, não, quase não tem dengue aqui, pois os casos de dengue são autóctones da Austrália, né? Não, nada a ver. Enfim, Chuchu, cita outras doenças, febre amarela também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, certo?